Vamos estudar duas grandezas que são associadas a uma trajetória conhecida, que são o deslocamento escalar e o intervalo de tempo. Para isso, vamos utilizar esse mapa. Esse mapa ele mostra parte da região sudeste. Note que mais à esquerda você pode ver a cidade de São Paulo representada. Mais à direita, a cidade do Rio de Janeiro. Caso uma pessoa queira ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, o caminho mais comum, caso ele vá de carro, é pegar uma estrada chamada Presidente Dutra, que está representado aí no mapa. A Presidente Dutra tem de extensão cerca de 400 quilômetros. Vamos estudar o movimento de um corpo indo justamente da cidade de São Paulo até a cidade do Rio de Janeiro. Para isso, vamos associar aqui a rodovia Presidente Dutra uma origem que arbitrariamente vamos colocar em São Paulo e colocar também aqui uma orientação que também arbitrariamente vamos colocar de São Paulo para o Rio de Janeiro. Caso a gente faça isso, coloque a origem em São Paulo e a orientação para o Rio de Janeiro, podemos associar alguns valores de espaços a algumas cidades. Por exemplo, aqui está a cidade de São José dos Campos. Caso a origem esteja em São Paulo e a orientação para o Rio de Janeiro, o espaço de São José dos Campos é 90 quilômetros. Já a cidade de Taubaté tem espaço associado de 140 quilômetros. A cidade de Guaratinguetá já teria espaço associado de 180 quilômetros. Bom, então vamos estudar o movimento do corpo indo de São Paulo ao Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, claro, se a rodovia Presidente Dutra tem 400 km de extensão, o espaço associado à cidade do Rio de Janeiro é 400 km. Bom, para que a gente faça uma análise de maneira mais clara, vamos retirar o mapa daí. Está aí nossa trajetória orientada e com os marcos quilométricos associados. Vamos supor que eu queira estudar o movimento de um carro. Esse carro sai, por exemplo, de São José dos Campos. Tá? Quer dizer, sai aqui desta posição. No momento que ele sai de São José dos Campos, eu ligo um cronômetro. Ou seja, o instante no qual ele inicia o movimento é um instante de tempo igual a zero. O cronômetro marca zero. E o espaço nesse instante é 90 quilômetros. Vamos supor que decorrido um certo intervalo de tempo. Que intervalo de tempo? Por exemplo, 2 horas. Ele se encontra aqui na cidade de Guaratinguetá. Então aqui o corpo se encontra no instante telinha. Tá? Uma coisa importante é que telinha, nós vamos convencionar que telinha sempre vai ser maior do que T. Não se assuste com esse tipo de notação. O que quer dizer telinha ser maior que T? Só quer dizer que a foto do corpo, quando ele passou por aqui, foi tirada depois da foto do corpo, quando ele passou por aqui. Aqui no caso, o instante telinha, como eu falei, decorreu 2 horas. Então aqui o cronômetro marca 2 horas. Como a gente está vendo, o espaço de Guaratinguetá é 180 quilômetros. Para diferenciar, eu vou chamar esse espaço de espaço S'. Então vamos acertar um pouco a linguagem. Espaço S é o espaço no instante T. Espaço S' é o espaço no instante T'. O espaço do corpo S é 90 quilômetros no instante zero. O espaço do corpo é 180 km no instante T' igual a 2 horas. Uma vez analisado esses valores de espaço de instante, podemos definir
uma grandeza chamada de intervalo de tempo. Agora, o que é o intervalo de tempo? Intervalo de tempo será simbolizado por ΔT. ΔT será definido como sendo T' menos T. No nosso exemplo, T' é 2, que é o instante posterior, e T é 0. Então aqui a gente pode colocar 2 menos 0. 2 menos 0 igual a 2 horas. O que são 2 horas? 2 horas é o intervalo de tempo necessário para ele ir desta posição até esta posição. Ou seja, intervalo de tempo é o tempo necessário para ele executar certo evento, para executar certo movimento. Uma outra grandeza que é muito importante para a gente estudar é a grandeza chamada deslocamento, simplesmente também chamado de deslocamento escalar. O que é deslocamento escalar? Bom, primeiro, deslocamento escalar será simbolizado por ΔS e ele será simbolizado por S' menos S. Então, o espaço no instante T' menos o espaço no instante T. O espaço no instante T', 180 km. O espaço no instante T, 90 km. Então, aqui fica 180 km menos 90 km. Isso aqui vai dar 90 km. O que quer dizer o deslocamento escalar ser 90 km? Quer dizer que daqui até aqui ele desloca 90 km. Vamos conversar um pouquinho sobre o sinal do deslocamento escalar. Para isso, utilizamos a definição. O deslocamento escalar, ele pode ser um valor, por exemplo, positivo. O que quer dizer será o deslocamento ser positivo? O deslocamento ser positivo quer dizer que esse espaço S', ele é maior do que o espaço S. Quer dizer, o espaço no instante T' posterior é maior do que o espaço anterior, no instante anterior. Tá? Por exemplo, o corpo pode ter vindo do espaço 90 até o espaço 140. Nesse caso, o deslocamento é positivo, porque o espaço final é maior do que o espaço aqui inicial. Tá? Nesse caso, 140 menos 90 daria 50 km. Então, deslocamento positivo quer dizer o espaço final maior que inicial. Agora, muito cuidado. Por quê? Porque às vezes a gente pode cair num erro de interpretação quanto ao deslocamento escalar ser positivo. Muita gente acha que deslocamento escalar positivo quer dizer que o corpo sempre anda a favor da orientação da trajetória. Cuidado, o corpo pode ter vindo direto daqui para cá, mas também ele pode ter feito isso daqui, ó, ter saído do 90, ido até o 180 e depois retornado do 180 até o 90. Nesse caso, o espaço final continua sendo 140, o inicial continua sendo 90, ou seja, o deslocamento continua sendo mais 50. Quer dizer, tanto por esse caminho aqui branco, quanto por essa opção verde, o deslocamento nos dois casos continua sendo igual a 50 km. Então, muito cuidado. Deslocamento positivo não quer dizer necessariamente que o corpo sempre anda a favor da orientação. Quer dizer que ele sempre anda mais a favor do que contra a orientação da trajetória. Tá ok? Agora, da mesma maneira, analogamente, o que significa, aliás, o deslocamento escalar?
o deslocamento escalar ser um valor negativo. Da mesma maneira, o deslocamento escalar negativo quer dizer que o espaço S' é menor do que o espaço S, tá? Isso quer dizer que o corpo sempre anda contra a orientação da trajetória? Não, quer dizer que ele anda mais contra do que a favor da orientação da trajetória. E para finalizar, podemos analisar o caso do deslocamento do ΔS ser igual a zero. E aí, se o ΔS é igual a zero, isso quer dizer que o espaço S' é igual ao espaço S. Isso quer dizer que o corpo sempre ficou parado, por exemplo, no mesmo lugar? Não, ele pode ter ido a qualquer lugar para cá e depois voltado daqui para cá, tá? Quer dizer, ele pode ter ido e voltado para o mesmo lugar. Quer dizer, ΔS igual a zero, o que isso quer dizer? Quer dizer que o corpo anda a favor, o mesmo que contra.